Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no Fio de Esperança. É uma alegria imensa ter vocês aqui comigo novamente. Hoje vou contar para vocês uma história que vai mexer profundamente com o coração de todos. É a história de Melissa, uma jovem de 24 anos que trabalha como faxineira na mansão de Leonardo, um milionário solitário. Um dia, um momento inesperado e íntimo entre eles muda completamente o rumo de suas vidas. Vocês vão acompanhar como um simples mal-entendido pode despertar sentimentos avassaladores, como duas pessoas de mundos diferentes podem se encontrar de uma forma que nenhum dos dois esperava. Haverá obstáculos, haverá quem tente separá-los, mas também haverá muito amor, superação e um final que vocês jamais esquecerão. Quero aproveitar para agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que comenta, que compartilha nossas histórias com outras pessoas. Vocês são a razão de existirmos aqui. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Antes de começarmos, me contem nos comentários o que vocês fazem enquanto ouvem nossas histórias. Estão trabalhando, fazendo exercícios, descansando em casa? Eu sempre fico curioso para saber como vocês aproveitam esses momentos conosco. Agora sim, vamos começar nossa história. Preparem o coração, porque hoje vamos viver uma jornada inesquecível. Melissa acordava todos os dias às 5:30 da manhã. O despertador tocava baixinho no seu pequeno quarto, nos fundos da mansão dos Almeida, e ela sempre acordava no primeiro toque. Não era porque gostava de acordar cedo, mas porque tinha aprendido desde pequena que a vida não espera por ninguém, e quem quer vencer precisa estar sempre um passo à frente. Aos 24 anos, ela já trabalhava há 3 anos como faxineira, na maior mansão do bairro nobre de São Paulo, e mesmo sendo um trabalho que muitas pessoas olhavam com desprezo, ela fazia tudo com muito orgulho e dedicação. Naquela manhã de terça-feira, Melissa se levantou, tomou seu banho rápido e vestiu seu uniforme azul marinho. Ela sempre cuidava para estar impecável, com os cabelos castanhos presos em um coque bem feito e o uniforme sempre limpo e passado. Não era só uma questão de profissionalismo, era uma questão de dignidade própria. Sua mãe, Lucia, sempre dizia para ela: "Filha, não importa qual trabalho você faça, faça sempre com amor e dedicação, porque o trabalho dignifica a pessoa." E Melissa levava essas palavras muito a sério. Ela tinha orgulho do que fazia, mesmo quando algumas pessoas a olhavam com desdém nas ruas, ou quando antigos colegas de faculdade faziam comentários maldosos sobre sua escolha profissional. A mansão dos Almeida era gigantesca. Eram 4 andares, 12 quartos, 8 banheiros, uma piscina olímpica, quadra de tênis, biblioteca, sala de cinema e um jardim que parecia um parque. Melissa conhecia cada canto daquela casa. Ela sabia que no 3º degrau da escada principal havia uma pequena mancha que nunca saía, que a janela da sala de jantar travava um pouco quando chovia e que o vaso de cristal da sala de estar tinha uma pequena rachadura que quase ninguém notava. Aquela casa tinha se tornado parte da vida dela, e ela cuidava de tudo como se fosse sua própria casa. Cada móvel, cada objeto, cada detalhe recebia sua atenção especial. Mas Melissa não era só uma faxineira qualquer. Ela tinha se formado em administração pela faculdade pública da região, estudando à noite enquanto trabalhava durante o dia. Seus pais tinham um pequeno comércio no bairro onde cresceu, e embora não fossem ricos, nunca faltou nada em casa. Eles sempre deram muito valor à educação, e por isso ela conseguiu se formar. O que ninguém sabia é que Melissa trabalhava como faxineira não por necessidade extrema, mas porque estava juntando dinheiro para abrir seu próprio negócio. Ela tinha um sonho: montar uma empresa de limpeza especializada com funcionários bem treinados e equipamentos modernos. Já tinha até escolhido o nome: Brilho Perfeito. Ela queria mostrar para o mundo que limpeza podia ser feita com excelência e profissionalismo. Toda manhã, Melissa começava sua rotina sempre da mesma forma. Primeiro, ia até a cozinha preparar o café da manhã para o patrão. Leonardo Almeida
era um homem pontual. E ela sabia que ele desceria às 7 em ponto para tomar seu café preto, comer 2 torradas com geleia de morango e ler os jornais econômicos. Ela sempre deixava tudo organizado na mesa da sala de jantar menor, aquela que ele preferia usar quando estava sozinho. Depois de preparar o café, ela começava a limpeza pelos quartos do segundo andar, sempre tomando cuidado para não fazer barulho enquanto ele tomava café. Essa rotina tinha se tornado automática, mas ela nunca deixava de caprichar em cada detalhe. O que mais chamava a atenção em Melissa era sua alegria natural. Mesmo fazendo um trabalho pesado, ela sempre mantinha um sorriso no rosto e uma palavra gentil para todos. Quando encontrava outros funcionários da casa, sempre cumprimentava com carinho. "Bom dia, seu Samuel. Como está a família?" perguntava para o motorista. "Dona Helena, a senhora dormiu bem?" falava para a cozinheira mais velha, que trabalhava na casa há 15 anos. Melissa tinha essa facilidade de fazer as pessoas se sentirem importantes e queridas, e isso fazia com que todos gostassem muito dela. Até o jardineiro, que era conhecido por ser rabugento, abria sorrisos quando ela passava. Aos 24 anos, Melissa nunca tinha namorado sério. Não por falta de pretendentes, porque ela era uma moça muito bonita, com olhos castanhos expressivos, sorriso doce e um jeito meigo que conquistava qualquer pessoa. Mas ela sempre foi muito focada em seus objetivos, e também muito religiosa. Frequentava a igreja todos os domingos com sua mãe, e acreditava que Deus tinha um plano especial para sua vida. Por isso, nunca se envolveu com ninguém de forma séria. Ela queria encontrar alguém que realmente valesse a pena, alguém que respeitasse seus valores e seus sonhos. Quando for para ser, vai ser no tempo certo de Deus. Sempre dizia para as amigas que insistiam para ela arrumar um namorado. Sua pureza não era só física, mas também emocional. Melissa tinha um coração limpo, sem maldade, sempre vendo o melhor nas pessoas. Ela acreditava que todo mundo tinha algo bom dentro de si, mesmo aqueles que pareciam mais difíceis. Essa inocência dela às vezes preocupava sua mãe, que sempre alertava: "Filha, nem todo mundo tem um coração bom como o seu. Tenha cuidado." Mas Melissa não conseguia mudar sua forma de ser. Era natural dela confiar nas pessoas e acreditar no bem. Naquela manhã específica, enquanto organizava a sala de estar, Melissa não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar completamente. Ela limpava os móveis de madeira nobre com todo cuidado, passava o aspirador no tapete persa e arrumava os livros da estante, cantarolando baixinho uma música que tinha ouvido no rádio. Era uma terça-feira como qualquer outra, ou pelo menos era isso que ela pensava. Deus tinha outros planos para aquela jovem trabalhadora e cheia de sonhos, planos que ela nem imaginava que existiam. Leonardo Almeida acordou às 6 da manhã, como sempre fazia nos últimos 10 anos. Aos 35 anos, ele era dono de um império empresarial que começou com uma pequena empresa de tecnologia herdada do pai e que hoje movimentava milhões de reais por mês. Sua rotina era rígida e disciplinada. Acordar cedo, exercitar-se por 1 hora na academia particular da mansão, tomar banho, vestir um de seus ternos impecáveis e descer para tomar café exatamente às 7 horas. Era um homem que não gostava de imprevistos e muito menos de mudanças na sua rotina estabelecida. Naquela manhã de terça-feira, Leonardo estava particularmente pensativo. Tinha uma reunião importante às 9 da manhã, com investidores japoneses que queriam fechar um contrato milionário com sua empresa. Ele já tinha revisado todos os números 3 vezes, conferido cada detalhe da apresentação, mas ainda assim sentia aquela inquietação que sempre aparecia antes dos grandes negócios. Não era nervosismo, era mais uma sensação de que algo estava faltando na sua vida, mas ele nunca conseguia identificar exatamente o que. Talvez fosse o fato de estar sempre sozinho naquela mansão enorme, ou talvez fosse a ausência de alguém especial para compartilhar suas conquistas. Leonardo era um homem bonito, alto, com cabelos escuros sempre bem cortados e olhos verdes que chamavam atenção onde quer que ele fosse. Tinha uma presença marcante, daquelas que fazem as pessoas se virarem quando ele passa.
Mas por trás de toda aquela imponência, existia um homem solitário que há muito tempo tinha desistido de acreditar no amor verdadeiro. Suas experiências passadas com relacionamentos tinham sido sempre decepcionantes. As mulheres que se aproximavam dele estavam interessadas apenas no seu dinheiro, no status que ele podia oferecer, no estilo de vida luxuoso que podia proporcionar. Nenhuma delas tinha se interessado por Leonardo, o homem, e sim por Leonardo, o milionário. A solidão de Leonardo não era só romântica. Desde que seus pais morreram em um acidente de carro 5 anos atrás, ele praticamente não tinha família. Tinha apenas uma irmã, Isabelle, que morava em Paris, e só aparecia quando precisava de dinheiro ou quando queria ostentar para as amigas que tinha um irmão rico no Brasil. Seus poucos amigos eram mais parceiros de negócios do que amigos verdadeiros, pessoas que estavam interessadas nas oportunidades que ele podia oferecer. Por isso, Leonardo tinha se acostumado com a solidão e até mesmo criado uma espécie de proteção emocional. Ele não se permitia se envolver profundamente com ninguém, porque assim não corria o risco de se machucar novamente. Enquanto se vestia para mais um dia de trabalho, Leonardo olhou pela janela do seu quarto e viu o jardim perfeitamente cuidado da mansão. Tudo na sua vida era perfeito, organizado, planejado. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: carros importados, roupas de grife, relógios caríssimos, uma casa que era verdadeiramente um palácio. Mas havia um vazio dentro dele que nada material conseguia preencher. Às vezes, nas madrugadas, quando não conseguia dormir, ele se perguntava se valeria a pena ter tanto dinheiro se não tivesse ninguém especial para dividir tudo aquilo. Será que ele estava destinado a viver sempre sozinho, cercado de luxo, mas sem amor verdadeiro? Leonardo tinha construído uma fama de homem frio e calculista no mundo dos negócios, e, de certa forma, isso era verdade. Ele não demonstrava emoções facilmente, não se deixava levar por impulsos, e sempre analisava cada situação de forma racional antes de tomar qualquer decisão. Mas essa frieza era mais uma armadura do que sua verdadeira personalidade. Lá no fundo, ele ainda era o menino sensível que chorava escondido quando os pais brigavam, que sonhava em ter uma família feliz e que acreditava em contos de fadas. Só que a vida tinha sido dura com ele, e ele aprendeu a esconder essa sensibilidade para não sofrer. Com os funcionários da mansão, Leonardo sempre mantinha uma relação respeitosa, mas distante. Ele pagava salários justos, oferecia benefícios, tratava todos com educação, mas nunca se aproximava pessoalmente de ninguém. Era como se existisse uma parede invisível entre ele e o resto do mundo. Ele cumprimentava todos com um bom dia educado, agradecia pelos serviços prestados, mas nunca se envolvia em conversas pessoais ou demonstrava interesse pela vida de ninguém. Não era por maldade, era por proteção. Ele tinha medo de se aproximar das pessoas e depois descobrir que elas também estavam interessadas apenas no seu dinheiro. Porém, Leonardo tinha notado uma funcionária em particular nos últimos meses. Melissa chamava sua atenção não só pela eficiência no trabalho, mas por algo mais sutil que ele não conseguia definir. Talvez fosse a forma genuína como ela sorria para todos, ou a dedicação com que cuidava de cada detalhe da casa, ou ainda a alegria natural que ela irradiava mesmo fazendo um trabalho pesado. Ele tinha percebido que ela era diferente das outras pessoas que trabalhavam para ele. Não havia interesse, não havia segundas intenções. Ela simplesmente fazia seu trabalho com amor e dedicação. E isso, de alguma forma misteriosa, mexia com algo dentro dele que ele pensava que estava morto há muito tempo. Às vezes, quando Leonardo descia para tomar café e encontrava a mesa perfeitamente arrumada, com cada detalhe cuidado com carinho, ele sentia uma sensação estranha no peito. Ou quando passava pelos corredores e ouvia Melissa cantarolando baixinho enquanto trabalhava, ele parava por alguns segundos só para escutar. Havia algo nela que despertava uma curiosidade que ele não sentia há anos, mas ele sempre afastava esses pensamentos rapidamente, porque achava inadequado se interessar por uma funcionária. Além disso, ela era muito nova, muito pura,
muito diferente do mundo dele. Que futuro poderia existir entre um milionário frio e uma faxineira alegre e inocente? Naquela manhã específica, enquanto descia as escadas para tomar café, Leonardo não imaginava que sua vida controlada e previsível estava prestes a ser completamente transformada. Ele ajustou a gravata, passou a mão no cabelo e se dirigiu para a sala de jantar, pensando apenas na reunião importante que teria pela manhã. Mas o destino tinha outros planos para aquele homem, que há tanto tempo vivia cercado de paredes emocionais. Deus estava preparando um encontro que mudaria para sempre o coração daquele milionário solitário. A relação entre Leonardo e Melissa já existia há 3 anos, mas sempre dentro dos limites profissionais mais rígidos. Desde o primeiro dia em que ela começou a trabalhar na mansão, estabeleceu-se uma dinâmica de respeito mútuo que nunca tinha sido quebrada. Leonardo sempre a tratou com educação e cordialidade, enquanto Melissa sempre demonstrou profissionalismo e dedicação exemplares. Porém, com o passar do tempo, pequenos detalhes começaram a criar uma conexão sutil entre eles, uma tensão quase imperceptível que nenhum dos dois conseguia explicar ou admitir. Todas as manhãs, quando Leonardo descia para tomar café, ele encontrava a mesa preparada exatamente do jeito que gostava. Não era apenas uma mesa arrumada, era uma demonstração de cuidado e atenção aos detalhes que o impressionava. Melissa sempre colocava o açucareiro no lugar exato, dobrava o guardanapo de linho de uma forma especial e até mesmo a temperatura do café estava sempre perfeita. Ela tinha observado seus hábitos com tanta atenção que conhecia suas preferências melhor do que ele mesmo imaginava. Bom dia, Sr. Leonardo. Espero que tenha tido uma boa noite de sono. Ela sempre dizia com um sorriso genuíno quando o encontrava nos corredores. E ele, que normalmente era econômico nas palavras, sempre respondia: Bom dia, Melissa. Obrigado pelo cuidado com o café. O que Leonardo não sabia é que Melissa prestava atenção em muito mais do que suas preferências para o café da manhã. Ela tinha notado que ele sempre ficava mais tenso nas segundas-feiras, provavelmente por causa das reuniões da semana. Tinha percebido que ele gostava de ler os jornais em silêncio absoluto, por isso sempre adiava a limpeza da sala de jantar para depois que ele terminasse. Ela sabia que ele preferia que as cortinas ficassem meio abertas durante o café, para que a luz natural entrasse suavemente no ambiente. Todos esses pequenos detalhes eram observados e respeitados por ela, não por obrigação, mas por uma consideração genuína que crescia dia após dia. Melissa, por sua vez, tinha começado a reparar em coisas sobre Leonardo que iam muito além da sua posição de patrão. Ela tinha notado que, apesar de toda a riqueza e sucesso, ele sempre parecia um pouco triste quando pensava que ninguém estava olhando. Havia uma melancolia em seus olhos verdes que ela conseguia perceber nos momentos em que ele relaxava a guarda. Ela tinha visto como ele olhava pela janela às vezes, com uma expressão que revelava uma solidão profunda que todo o dinheiro do mundo não conseguia curar. E isso despertava nela um sentimento maternal, uma vontade de cuidar, de fazer algo para amenizar aquela tristeza que ele carregava. Havia momentos em que seus olhares se cruzavam de forma inesperada, e nesses breves segundos algo elétrico passava entre eles. Quando Leonardo entrava em um cômodo e encontrava Melissa limpando, ela sempre parava o que estava fazendo e sorria educadamente. Com licença, Sr. Leonardo. Se preferir, posso voltar mais tarde para terminar aqui. Ela sempre oferecia. E ele, que deveria simplesmente dizer que sim, frequentemente respondia: Não precisa parar por minha causa, Melissa. Continue seu trabalho. Então ele ficava mais tempo do que necessário no cômodo, inventando desculpas para não sair. Como procurar um livro que não precisava ou conferir algum detalhe da decoração. Leonardo tinha começado a reparar em detalhes sobre Melissa que não deveria notar em uma funcionária. Ele tinha observado como ela era cuidadosa com os objetos da casa, tratando cada peça como se fosse preciosa. Tinha visto a forma delicada como ela manuseava os cristais antigos da sua mãe, ou como caprichava na limpeza dos quadros que decoravam as paredes.
Havia uma reverência no jeito dela trabalhar que demonstrava muito mais do que profissionalismo, demonstrava carinho genuíno. E isso tocava Leonardo de uma forma que ele não conseguia entender. Por que uma simples faxineira se importava tanto com as coisas dele? Por que ela colocava tanto amor em um trabalho que a maioria das pessoas fazia de forma mecânica? A tensão entre eles se manifestava de formas sutis, mas perceptíveis. Quando Leonardo chegava do trabalho e encontrava a casa impecável, com aquele cheiro gostoso de limpeza e o perfume suave que Melissa sempre usava ainda no ar, ele sentia uma sensação de acolhimento que não experimentava há anos. Era como se a casa ganhasse vida quando ela passava por ali. Quando Melissa ouvia o som do carro dele chegando, seu coração disparava um pouco, e ela sempre dava uma última olhada no espelho para ter certeza de que estava apresentável. Não que ele fosse reparar nela dessa forma, mas ela não conseguia evitar esse cuidado extra. Durante as refeições, quando Leonardo comia sozinho na grande sala de jantar, ele às vezes ouvia Melissa trabalhando em outros cômodos. O som dos seus passos leves, o barulho suave dos produtos de limpeza sendo organizados, até mesmo o som baixo da sua voz quando ela cantarolava, tudo isso criava uma trilha sonora de vida na mansão que antes era silenciosa demais. Leonardo tinha percebido que se sentia menos sozinho quando sabia que ela estava por perto. Não que eles conversassem muito, mas a simples presença dela tornava a casa menos vazia. Melissa, por outro lado, tinha começado a se preocupar genuinamente com o bem-estar de Leonardo. Quando ela notava que ele não tinha tocado no café da manhã, ficava pensando se ele estava bem ou se estava muito estressado com o trabalho. Quando via que ele chegava muito tarde da empresa, ela sempre deixava um lanche leve preparado na geladeira, com um bilhetinho discreto. Caso o senhor chegue com fome. Boa noite. Eram gestos pequenos, mas que vinham de um coração que começava a se importar mais do que deveria. Eles tinham desenvolvido uma linguagem silenciosa de cuidado mútuo. Leonardo sempre deixava uma gorjeta generosa para ela no final do mês, muito além do que seria normal, acompanhada de um bilhete agradecendo pela dedicação. Melissa sempre caprichava ainda mais na limpeza do escritório dele, sabendo que era o lugar onde ele passava mais tempo quando estava em casa. Quando ela via que ele estava particularmente tenso, sempre colocava algumas flores frescas do jardim na mesa do escritório, sem nunca mencionar que tinha sido ela. Nenhum dos dois admitia, nem mesmo para si mesmos, que havia algo mais do que uma relação profissional se desenvolvendo entre eles. Mas a verdade é que ambos tinham começado a aguardar com expectativa os momentos em que se encontravam, mesmo que fossem apenas cumprimentos rápidos nos corredores. Havia uma química, uma conexão que crescia silenciosamente, dia após dia, alimentada por pequenos gestos de consideração e momentos de olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam. Naquela terça-feira específica, essa tensão sutil que vinha se construindo há meses estava prestes a se transformar em algo muito mais intenso e perigoso. O destino estava preparando um momento que colocaria à prova todos os limites que eles tinham estabelecido, todas as barreiras que mantinham essa atração sob controle. A vida ia mostrar para ambos que algumas conexões são mais fortes do que as convenções sociais e que o coração nem sempre obedece à razão. Era uma terça-feira como qualquer outra, até que não foi mais. Leonardo tinha uma reunião importante cancelada na última hora e decidiu voltar para casa mais cedo do que o normal. Eram apenas 2 da tarde quando ele entrou na mansão, tirando o paletó e afrouxando a gravata, enquanto subia as escadas em direção ao seu quarto. A casa estava silenciosa, exceto pelos sons suaves que indicavam que Melissa estava trabalhando em algum lugar do segundo andar. Ele podia ouvir o aspirador de pó funcionando em um dos quartos de hóspedes, e isso o tranquilizou porque significava que a rotina da casa estava seguindo normalmente. Melissa estava tendo uma tarde particularmente quente de trabalho. Tinha limpado 3 quartos de hóspedes, 2 banheiros e ainda precisava organizar a biblioteca antes de terminar seu expediente. O uniforme azul marinho estava grudando no corpo por causa do calor, e ela sentia que precisava se trocar antes de continuar.
Decidiu ir até seu quarto para colocar uma blusa mais leve por baixo do uniforme, algo que a deixasse mais confortável para terminar o trabalho. Era uma decisão simples e inocente, que ela já tinha feito outras vezes, mas que naquele dia mudaria completamente o rumo da sua vida. O quarto de Melissa ficava no final do corredor do segundo andar, uma área mais reservada da mansão que Leonardo raramente frequentava. Ela entrou no quarto e, por estar com pressa para voltar ao trabalho, não fechou completamente a porta. Deixou apenas encostada, pensando que terminaria rapidamente e voltaria para a limpeza. O quarto era pequeno, mas aconchegante, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa simples e uma penteadeira que ela mesma tinha organizado com muito carinho. Era seu pequeno refúgio dentro daquela mansão imensa. Leonardo estava caminhando pelo corredor em direção ao seu quarto, quando percebeu que a porta do quarto de Melissa estava entreaberta. Normalmente, ele nem olharia para aquele lado, mas algo o fez diminuir o passo. Talvez fosse curiosidade de saber como era o espaço onde ela morava, ou talvez fosse apenas distração. Ele não tinha intenção alguma de espionar ou invadir a privacidade dela. Era apenas um momento de desatenção, uma olhada casual que aconteceu no momento exato em que não deveria ter acontecido. Naquele instante preciso, Melissa estava tirando o uniforme. Ela tinha acabado de soltar os cabelos do coque e estava desabotoando a blusa azul marinho quando percebeu um movimento na porta. Quando olhou na direção da fresta, seus olhos encontraram os olhos verdes de Leonardo, que tinha parado no corredor e estava olhando diretamente para ela. O tempo pareceu congelar naquele momento. Ela estava ali, vulnerável, com a blusa meio aberta, revelando a lingerie delicada por baixo, e ele estava ali vendo tudo, com uma expressão de surpresa e algo mais que ela não conseguia identificar. O corpo de Melissa era naturalmente bonito, com curvas suaves que o uniforme sempre disfarçava. Naquele momento, com os cabelos soltos caindo sobre os ombros e a pele ligeiramente corada pelo trabalho, ela estava radiante de uma forma que Leonardo nunca tinha visto antes. Não era só a beleza física que o impactou, era a naturalidade, a pureza, a feminilidade delicada que emanava dela. Era como se ele estivesse vendo pela primeira vez a mulher que existia por trás da funcionária dedicada que ele conhecia há 3 anos. Leonardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Seu coração disparou de uma forma que ele não experimentava há anos, e uma onda de calor subiu pelo seu peito até o rosto. Ele sabia que deveria desviar o olhar imediatamente, que deveria se afastar e fingir que nada tinha acontecido, mas por alguns segundos eternos ele ficou completamente paralisado. Não era só desejo físico que ele sentia, era algo muito mais profundo e perturbador. Era como se uma porta que estava trancada há muito tempo tivesse se aberto dentro dele, liberando sentimentos que ele pensava que não existiam mais. Melissa sentiu o sangue subir para o rosto em uma mistura de vergonha e algo que ela não conseguia nomear. Seus olhos encontraram os dele por alguns segundos que pareceram uma eternidade, e naquele olhar ela viu algo que a fez tremer por dentro. Não era apenas surpresa ou constrangimento que ela via nos olhos verdes dele. Era admiração, era desejo, era uma intensidade que a fez sentir como se estivesse sendo vista pela primeira vez como mulher, não como funcionária. Era um olhar que a despiu muito mais do que suas roupas já tinham feito. Desculpe, eu não vi que você estava... Leonardo balbuciou, finalmente conseguindo quebrar o transe e desviar o olhar. Sua voz saiu rouca, diferente do tom sempre controlado que ele mantinha. Ele se virou rapidamente, mas não antes de dar mais uma olhada rápida que não passou despercebida por ela. Me desculpe mesmo, Melissa. Não foi minha intenção. Ele repetiu, já caminhando rapidamente em direção ao seu quarto, com o coração batendo como se tivesse corrido uma maratona. Melissa ficou parada por alguns segundos, ainda segurando a blusa meio aberta, sentindo o coração bater tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir do corredor. Não tem problema, Sr. Leonardo. Ela conseguiu falar, mas sua voz saiu fraca e trêmula.
Ela rapidamente fechou a porta e se encostou nela, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Suas pernas estavam bambas e uma sensação estranha e nova percorria seu corpo inteiro. Era como se algo tivesse despertado dentro dela, algo que ela nem sabia que existia. Nos minutos que se seguiram, ambos ficaram em seus respectivos quartos, tentando entender o que tinha acontecido. Leonardo sentou na beira da cama e passou as mãos no cabelo, respirando fundo, para tentar controlar os batimentos do coração. A imagem de Melissa estava gravada na sua mente de uma forma que ele sabia que nunca mais conseguiria esquecer. Não era só a beleza do corpo dela que o perturbava, era a inocência, a pureza, a forma como ela tinha ficado vermelha quando o viu olhando. Era a consciência de que ele tinha visto algo que ninguém mais tinha visto, de que por alguns segundos ele tinha sido privilegiado com uma intimidade que ela não oferecia para ninguém. Melissa, por sua vez, não conseguia parar de pensar no olhar dele. Nunca ninguém tinha olhado para ela daquela forma, com aquela intensidade, aquele desejo mal disfarçado. Ela sempre se considerou uma moça comum, sem nada de especial. Mas o jeito como Leonardo tinha olhado para ela a fez sentir bonita, desejada, feminina, de uma forma que era completamente nova. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. Ela sabia que aquele momento tinha mudado alguma coisa entre eles, que depois daquilo nada seria mais como antes. Quando Leonardo desceu para jantar naquela noite, Melissa já tinha ido embora. Ela tinha terminado seu trabalho rapidamente e saído mais cedo, sem se despedir como sempre fazia. Ele sentiu falta do "boa noite, Sr. Leonardo", que ela sempre dizia antes de ir embora, e percebeu que a casa ficava ainda mais vazia sem a presença dela. Naquela noite ele mal conseguiu comer e dormiu muito mal, sonhando com olhos castanhos envergonhados e curvas que não saíam da sua mente. Nenhum dos dois sabia como iam se comportar no dia seguinte. O que dizem quando se encontrarem novamente? Como fingir que nada aconteceu quando algo definitivamente tinha acontecido? Como voltar à normalidade quando a normalidade tinha sido completamente quebrada? O destino tinha plantado uma semente de desejo e confusão que estava destinada a crescer e transformar para sempre a vida daqueles dois corações que lutavam contra uma atração que já não conseguiam mais negar. Na manhã seguinte, Melissa chegou ao trabalho meia hora mais cedo do que o normal. Tinha passado a noite inteira acordada, revirando na cama e pensando no que tinha acontecido. Cada vez que fechava os olhos, via novamente aquele olhar intenso de Leonardo, e uma onda de calor percorria seu corpo. Ela não conseguia entender o que estava sentindo. Era vergonha? Era excitação? Era medo? Talvez fosse tudo isso junto. O que ela sabia é que precisava chegar cedo para reorganizar suas emoções antes de encontrá-lo novamente. Enquanto preparava o café da manhã, as mãos de Melissa tremiam ligeiramente. Ela derramou um pouco de leite na bancada e demorou mais tempo do que o normal para arrumar a mesa. Todos os gestos que antes eram automáticos agora exigiam concentração total, porque sua mente estava completamente dispersa. "Calma, Melissa", ela falava para si mesma. "Foi apenas um mal-entendido. Ele pediu desculpas, você aceitou, e agora tudo volta ao normal." Mas no fundo do coração, ela sabia que nada seria normal novamente. Leonardo também tinha passado uma noite terrível. Acordou várias vezes, suando e com o coração acelerado, com fragmentos de sonhos que envolviam Melissa de formas que ele não deveria estar sonhando com uma funcionária. Quando finalmente conseguia adormecer, a imagem daquela pele alva e daqueles olhos assustados voltava para atormentá-lo. Ele se sentia culpado, confuso e, ao mesmo tempo, mais vivo do que se sentira em anos. Como uma simples funcionária, conseguia despertar nele sensações que ele pensava que estavam mortas para sempre. Quando chegou a hora do café da manhã, Leonardo desceu as escadas com o coração batendo acelerado. Normalmente ele descia tranquilo, já pensando nos compromissos do dia. Mas naquela manhã cada passo parecia ecoar pela casa inteira. Quando chegou à sala de jantar, encontrou a mesa arrumada como sempre, mas Melissa não estava por perto.
Ela tinha se escondido na cozinha, fingindo estar ocupada com a organização dos utensílios, mas, na verdade, tentando ganhar coragem para enfrentá-lo novamente. "Bom dia, Melissa", Leonardo disse em voz alta, para que ela pudesse ouvir da cozinha. Sua voz saiu mais grave do que o normal, carregada de uma tensão que ele não conseguia disfarçar. Ele esperou alguns segundos, mas ela não apareceu para cumprimentá-lo como sempre fazia. Então ele entendeu que ela estava evitando o encontro, e isso o deixou ainda mais perturbado. Seria possível que ela estivesse se sentindo tão afetada pelo incidente quanto ele? Melissa ouviu o cumprimento e sentiu o estômago se revirar. "Bom dia, Sr. Leonardo", ela respondeu da cozinha sem aparecer. Sua voz saiu trêmula, e ela teve certeza de que ele percebeu. Ficou alguns minutos a mais, organizando coisas que já estavam organizadas, esperando que ele terminasse o café e saísse para o trabalho. Só assim ela conseguiria respirar normalmente novamente. Mas Leonardo, ao invés de comer rapidamente como sempre fazia, demorou muito mais tempo do que o normal. Era como se ele também estivesse evitando sair e enfrentar o mundo lá fora. Quando finalmente Leonardo saiu para trabalhar, Melissa sentiu um alívio misturado com uma estranha sensação de vazio. A casa ficou silenciosa demais, e ela percebeu que estava prestando atenção em cada ruído, esperando ouvi-lo voltar. Isso a assustou profundamente. Desde quando ela ficava esperando a volta do patrão? Desde quando a presença dele fazia tanta diferença na sua rotina? Ela tentou se concentrar no trabalho, mas cada cômodo que limpava trazia lembranças dele. Cada objeto que tocava parecia carregar a energia da presença masculina que a perturbava tanto. Durante o dia, Leonardo não conseguiu se concentrar em nada no escritório. Estava em uma reunião importante com a equipe de marketing, mas sua mente viajava constantemente para a mansão, para Melissa, para aquele momento que não saía da sua cabeça. "Senhor Leonardo, o senhor concorda com a proposta?" perguntou um dos executivos. Ele teve que pedir para repetir a pergunta, porque não tinha escutado nada do que estava sendo discutido. Isso nunca acontecia com ele. Leonardo sempre foi focado e atento nos negócios, mas naquele dia parecia que outra pessoa tinha tomado conta da sua mente. No fim da tarde, quando chegou a hora de Leonardo voltar para casa, ambos sentiram a mesma ansiedade. Ele dirigiu mais devagar do que o normal, adiando o momento do encontro. Ela organizou e reorganizou os produtos de limpeza várias vezes, apenas para ter uma desculpa para ficar ocupada quando ele chegasse. Quando finalmente ouviram o som do carro entrando na garagem, os dois pararam o que estavam fazendo e sentiram o coração acelerar ao mesmo tempo. O primeiro encontro visual aconteceu no corredor do primeiro andar. Leonardo estava subindo as escadas e Melissa descia, carregando um balde com produtos de limpeza. Quando se viram, pararam instantaneamente. Por alguns segundos, ficaram apenas se olhando, e a tensão no ar era tão intensa que quase podia ser tocada. "Boa tarde", ele disse com a voz mais baixa do que pretendia. "Boa tarde, Sr. Leonardo", ela respondeu, desviando o olhar rapidamente e continuando a descer as escadas. Mas ele ficou parado, observando enquanto ela se afastava, notando detalhes que nunca tinha reparado antes. O jeito gracioso como ela se movia, a postura ereta mesmo carregando peso, o perfume suave que deixava no ar quando passava. A partir daquele dia, estabeleceu-se entre eles uma nova dinâmica, muito mais intensa e carregada de eletricidade. Eles começaram a se procurar com os olhos, mesmo tentando evitar um ao outro. Leonardo passou a inventar desculpas para passar pelos lugares onde sabia que ela estaria trabalhando. Melissa começou a prestar ainda mais atenção na sua aparência, arrumando o cabelo e verificando o uniforme no espelho várias vezes durante o dia, mesmo sabendo que não deveria se importar tanto com isso. As conversas entre eles, que antes eram educadas, mas superficiais, ganharam uma nova qualidade. Cada palavra era pensada 2 vezes antes de ser dita. Cada olhar durava 1 segundo a mais do que deveria. "O café estava perfeito hoje de manhã", Leonardo comentou um dia quando a encontrou na cozinha. "Obrigada, Sr. Leonardo. Fico feliz que tenha gostado", ela respondeu, corando ligeiramente.
Era uma conversa simples, mas carregada de subentendidos que nenhum dos dois sabia como interpretar. Melissa começou a sonhar com Leonardo todas as noites. Sonhos confusos, onde ele aparecia ora como o patrão distante, ora como um homem que a olhava com desejo, ora como alguém que a abraçava e sussurrava palavras doces no seu ouvido. Ela acordava com o coração disparado e uma sensação estranha no corpo, sentimentos que sua educação religiosa a fazia se envergonhar de ter. Isso é pecado, ela pensava. Eu não posso estar sentindo isso por um homem que nem é meu namorado, quanto mais pelo meu patrão. Leonardo, por sua vez, pegou-se várias vezes durante o dia pensando em desculpas para chegar mais cedo em casa. Ele que sempre prolongava as reuniões e ficava até tarde no escritório. Agora terminava os compromissos o mais rápido possível para voltar para a mansão. Não que ele fosse falar com Melissa, mas apenas saber que ela estava ali trabalhando, cuidando da casa, já era suficiente para deixá-lo mais tranquilo e feliz. A tensão entre eles crescia dia após dia, alimentada por olhares furtivos, por conversas carregadas de segundas intenções, por uma atração que nenhum dos dois conseguia mais negar, mesmo que ainda não tivessem coragem de admitir. Eles estavam caminhando sobre uma corda bamba, mantendo as aparências de uma relação profissional, enquanto lutavam contra uma química que ameaçava explodir a qualquer momento. Era apenas uma questão de tempo até que algo fizesse essa tensão transbordar e obrigasse ambos a enfrentar os sentimentos que estavam crescendo dentro de seus corações apaixonados. 2 semanas depois do incidente, a tensão entre Leonardo e Melissa tinha se tornado quase insuportável. Eles haviam desenvolvido uma dança silenciosa de aproximação e afastamento, onde cada encontro casual parecia carregado de eletricidade. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo começou a mudar de forma mais decisiva. Leonardo chegou em casa mais cedo por causa de uma reunião cancelada e encontrou Melissa na biblioteca, organizando os livros numa escada alta, tentando alcançar uma prateleira no topo. A chuva forte que caía lá fora criava uma atmosfera íntima dentro da mansão. As luzes estavam acesas mesmo sendo tarde da manhã, e o som da água batendo nas janelas dava uma sensação de acolhimento que tornava a casa mais aconchegante do que o normal. Leonardo entrou na biblioteca e viu Melissa esticada na ponta dos pés, tentando encaixar um livro pesado na prateleira mais alta. Ela estava claramente com dificuldade e a escada balançava ligeiramente a cada movimento que ela fazia. Cuidado, Melissa, Leonardo disse, aproximando-se rapidamente da escada. Essa prateleira é muito alta. Deixe que eu ajudo você. Ele segurou a escada com as 2 mãos, estabilizando-a, e ficou bem próximo dela. Melissa sentiu a presença dele logo abaixo dela, e seu coração disparou. Ela podia sentir o calor que emanava do corpo dele, podia perceber o perfume masculino que sempre a deixava um pouco tonta. Obrigada, Sr. Leonardo, ela murmurou, ainda tentando alcançar a prateleira, mas agora muito mais nervosa com ele tão perto. Deixe que eu pego isso para você, Leonardo insistiu, subindo alguns degraus da escada. Agora eles estavam na mesma altura, muito próximos um do outro. Quando ele estendeu o braço para pegar o livro das mãos dela, seus dedos se tocaram. Foi um toque breve, mas suficiente para enviar uma corrente elétrica através dos dois. Melissa olhou nos olhos dele e viu ali a mesma intensidade que tinha visto naquele dia no quarto. Só que desta vez, não havia vergonha nem constrangimento. Havia apenas uma atração pura e avassaladora que nenhum dos dois conseguia mais disfarçar. Melissa! Leonardo sussurrou, ainda segurando a mão dela. Sua voz estava rouca, carregada de uma emoção que ele não conseguia mais controlar. Ela não respondeu com palavras, apenas olhou para ele com aqueles olhos castanhos que o deixavam completamente perdido. Por alguns segundos eternos eles ficaram assim, olhando um para o outro, respirando o mesmo ar, sentindo a mesma tensão que havia se construído durante semanas de proximidade forçada e desejos reprimidos. O livro caiu das mãos de Melissa e foi parar no chão com um baque surdo. Mas nenhum dos dois se importou. Leonardo desceu um degrau
e agora estava na altura perfeita para olhar diretamente nos olhos dela. Você sabe que eu não consigo parar de pensar em você, ele confessou, com uma honestidade que o surpreendeu. Nunca tinha sido tão direto sobre seus sentimentos, nunca tinha se permitido ser tão vulnerável com alguém. Mas com Melissa, todas as suas defesas pareciam inúteis. Melissa sentiu as pernas ficarem fracas ao ouvir aquelas palavras. Senhor Leonardo, Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Como poderia dizer que também não conseguia parar de pensar nele? Como poderia admitir que sonhava com ele todas as noites? Como poderia confessar que havia se apaixonado perdidamente pelo homem que deveria ver apenas como patrão? Eu também não consigo, ela sussurrou finalmente, desistindo de lutar contra a verdade dos seus sentimentos. Leonardo ajudou-a a descer da escada, mas não soltou a mão dela quando chegaram ao chão. Em vez disso, ele entrelaçou os dedos nos dela e a puxou suavemente para mais perto. Isso é loucura, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Eu não deveria estar sentindo isso por você. Você trabalha para mim, você é jovem demais, você é pura demais para alguém como eu. Mas mesmo dizendo essas palavras, ele não conseguia se afastar dela. Na verdade, a cada segundo que passava, ele sentia uma necessidade maior de tocá-la, de protegê-la, de tê-la por perto. Por que a loucura? Melissa perguntou, olhando diretamente nos olhos verdes dele. Havia uma coragem nova na sua voz, uma determinação que ela não sabia que possuía. Por que não posso gostar de você? Por que você não pode gostar de mim? Eu sei que somos diferentes, eu sei que eu sou apenas uma faxineira, e você é um homem rico e importante, mas isso muda alguma coisa no que sentimos. Suas palavras foram ditas com tanta sinceridade e simplicidade que Leonardo sentiu o coração se apertar no peito. Eles estavam agora muito próximos, tanto que Leonardo podia ver as pequenas pintinhas douradas nos olhos castanhos dela. Podia contar cada cílio longo que emoldurava aquele olhar inocente. Você não é apenas uma faxineira, ele disse, levantando a mão livre para tocar suavemente o rosto dela. Você é a mulher mais especial que eu já conheci. Você é pura, é boa, é verdadeira. Você cuida de tudo com tanto amor, inclusive de mim, sem nem perceber que está fazendo isso. Você trouxe vida para esta casa, trouxe alegria para os meus dias. Como eu poderia não me apaixonar por você? Melissa fechou os olhos quando sentiu a mão dele no seu rosto. Era a primeira vez que um homem a tocava com tanta ternura, a primeira vez que se sentia verdadeiramente desejada e amada. Eu nunca senti isso por ninguém, ela confessou, abrindo os olhos e encontrando o olhar dele novamente. Eu nunca soube que era possível sentir tanto por uma pessoa. Quando você chega em casa, meu dia fica melhor. Quando você sorri para mim, eu fico feliz o dia inteiro. Quando você viaja a trabalho, eu sinto sua falta de uma forma que não consigo explicar. Leonardo sentiu como se o coração fosse explodir no peito ao ouvir aquelas palavras. Durante anos ele tinha se achado incapaz de amar e ser amado verdadeiramente, e agora descobria que o amor estava ali, na sua própria casa, cuidando dele todos os dias, sem pedir nada em troca. Melissa, ele sussurrou, aproximando o rosto ainda mais do dela. Posso beijar você? A pergunta saiu carregada de respeito e desejo ao mesmo tempo. Ele queria mais do que qualquer coisa no mundo sentir os lábios dela nos seus, mas não faria nada sem ter certeza de que ela também queria. Sim, ela respondeu numa voz quase inaudível, fechando os olhos e deixando-se levar pelo momento. Era seu primeiro beijo, e ela não poderia ter escolhido alguém melhor para dividir essa experiência. Quando os lábios de Leonardo tocaram os dela, foi como se fogos de artifício explodissem dentro do seu peito. Era doce, era terno, era tudo o que ela tinha sonhado que um primeiro beijo deveria ser. Ele a beijou com cuidado, como se ela fosse feita de cristal, respeitando sua inexperiência, mas mostrando todo o amor que sentia por ela. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. Melissa abriu os olhos lentamente e viu Leonardo olhando para ela com uma expressão de ternura e adoração, que a fez sentir como se fosse a mulher mais especial do mundo. Foi o meu primeiro beijo,
ela confessou, corando ligeiramente. Eu esperava que fosse você. Leonardo sentiu uma emoção tão intensa que quase não conseguiu conter as lágrimas. Saber que ela tinha guardado aquele momento especial para ele, saber que ele seria para sempre o primeiro homem na vida daquela mulher pura e maravilhosa, era um presente que ele nunca imaginou que mereceria receber. E eu espero ser o último também, ele disse, puxando-a para um abraço apertado. Naquele momento, enquanto a segurava nos braços e sentia o perfume suave dos cabelos dela, Leonardo soube que sua vida tinha mudado para sempre. Não importavam as diferenças sociais, não importavam as convenções, não importava o que o mundo diria. Ele amava aquela mulher e estava disposto a lutar por esse amor contra qualquer obstáculo que aparecesse no caminho. 3 semanas depois do primeiro beijo, Leonardo e Melissa viviam um romance secreto dentro da mansão. Eles se encontravam em momentos roubados, trocavam olhares apaixonados quando ninguém estava por perto, e Leonardo já estava planejando como revelar o relacionamento para o mundo. Foi justamente quando ele começou a ganhar coragem para assumir publicamente seu amor por Melissa que o telefone tocou numa manhã de sexta-feira, trazendo uma notícia que mudaria tudo. Leonardo, querido irmão. A voz estridente de Isabelle ecoou pelo telefone antes mesmo dele conseguir falar um alô completo. Tenho uma surpresa maravilhosa para você. Estou voltando para o Brasil. Chego aí domingo de manhã e vou ficar uns tempos na nossa mansão. Senti tanta saudade da nossa casa e de você, meu irmão adorado. Leonardo sentiu o estômago se revirar ao ouvir aquelas palavras. Conhecia Isabelle bem demais para saber que quando ela aparecia sem avisar, era porque alguma coisa tinha dado errado na vida dela em Paris. Isabelle Almeida, 3 anos mais nova que Leonardo, era o oposto completo dele em personalidade. Onde ele era discreto, ela era escandalosa. Onde ele era trabalhador, ela era preguiçosa. Onde ele era genuíno, ela era falsa e interesseira. Desde a morte dos pais, ela vivia na França com uma mesada generosa que Leonardo enviava mensalmente, gastando dinheiro em roupas de grife, festas extravagantes e um estilo de vida que ela achava que merecia, apenas por ser irmã de um milionário. Mas o que mais incomodava Leonardo era a forma como ela tratava as pessoas que considerava inferiores. Isabelle, você não pode simplesmente aparecer sem avisar, Leonardo tentou argumentar, pensando imediatamente em Melissa e em como protegê-la da irmã. Eu tenho compromissos, tenho reuniões importantes, a casa não está preparada para receber, mas ela o interrompeu com uma risada alta e artificial. Ah, por favor, Léo, é a minha casa também. Eu posso chegar quando quiser. Além disso, tenho certeza de que suas empregadinhas vão dar um jeito de arrumar tudo rapidinho. Para isso que elas servem, não é mesmo? Apenas pelo tom de voz, Leonardo já podia imaginar o desastre que seria ter Isabelle em casa, justo agora que sua relação com Melissa estava florescendo. Ele conhecia a irmã bem o suficiente para saber que ela seria cruel com Melissa apenas por prazer, sem nem saber do relacionamento entre eles. Isabelle sempre teve prazer em humilhar empregados, achando que isso a fazia parecer mais importante e poderosa. Escute, Isabelle, você pode ficar, mas quero que seja respeitosa com todos os funcionários da casa. Eles trabalham duro e merecem ser tratados com dignidade. Nossa, Léo, que dramático! Isabelle riu de forma desdenhosa. Claro que vou tratar bem os empregados. Desde quando você se preocupa tanto assim com a criadagem? Você está ficando sentimental na velhice. Ela desligou o telefone antes dele poder responder, deixando Leonardo com uma sensação terrível no peito. Ele sabia que precisava preparar Melissa para o que estava por vir, mas como explicar que sua irmã era uma pessoa ruim sem soar exagerado? Naquela tarde, Leonardo procurou Melissa na lavanderia, onde ela estava passando roupa e cantarolando baixinho como sempre fazia quando estava feliz. Quando ela o viu, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que sempre derretia o coração dele. Oi, meu amor, ela disse baixinho, verificando se não havia ninguém por perto antes de se aproximar dele para um beijo rápido. Nos últimos dias, eles tinham criado essa intimidade gostosa de namorados apaixonados,
mesmo tendo que manter tudo em segredo. Melissa, preciso conversar com você sobre uma coisa importante, Leonardo disse, pegando as mãos dela entre as suas. Imediatamente, ela percebeu que algo estava errado pela expressão séria no rosto dele. Minha irmã Isabelle vai chegar domingo e vai ficar aqui por um tempo. Eu queria te avisar porque... Ele hesitou tentando encontrar as palavras certas. Porque ela é muito diferente de mim. Ela pode ser um pouco... difícil com os funcionários. Não leve nada pessoal se ela falar alguma coisa desagradável. Melissa franziu a testa, tentando entender por que Leonardo parecia tão preocupado. Ela não pode ser tão ruim assim, Léo. É sua irmã, deve ter algo de bom nela. A inocência e a bondade natural de Melissa sempre a faziam acreditar no melhor das pessoas. E Leonardo sentiu o coração apertar, sabendo que ela estava prestes a descobrir que nem todo mundo tinha um coração bom como o dela. Eu prometo que vou ser educada e respeitosa com ela, como sempre sou com todo mundo. Não é sobre você ser educada, meu amor, Leonardo explicou, puxando-a para mais perto. É sobre ela, possivelmente, não ser educada com você. Isabelle cresceu pensando que dinheiro a torna superior às outras pessoas. Ela pode tentar te humilhar ou te desrespeitar apenas por você trabalhar aqui. Se isso acontecer, quero que você me procure imediatamente, está bem? Ele estava tentando preparar Melissa, sem revelar o quanto Isabelle poderia ser cruel, mas sabia que palavras não iam conseguir prepará-la para a realidade. Domingo chegou rápido demais. Isabelle desembarcou de um voo direto de Paris trazendo 6 malas Louis Vuitton, 2 cães de raça pequenos e irritantes, e uma atitude de superioridade que podia ser sentida a quilômetros de distância. Ela tinha 32 anos, mas agia como uma adolescente mimada. Era bonita de um jeito artificial, com cabelos loiros platinados, unhas enormes sempre esmaltadas e roupas caríssimas que usava mais para ostentar do que por gostar realmente. Léo, meu querido, ela gritou ao entrar na mansão, jogando a bolsa cara no chão para que alguém pegasse. Como eu senti falta desta casa maravilhosa. Paris é lindo, mas nada como o nosso palacete brasileiro. Ela olhou ao redor como se fosse uma rainha inspecionando seu castelo. E Leonardo percebeu imediatamente que ela estava avaliando o que poderia criticar ou mudar. Onde estão os empregados? Preciso que alguém suba minhas malas e dê banho nos meus bebês, ela disse, referindo-se aos cães que não paravam de latir. Melissa apareceu discretamente na sala de estar, esperando receber instruções sobre onde acomodar a irmã de Leonardo. Ela estava com seu uniforme impecável, cabelos presos de forma elegante e uma expressão educada e acolhedora no rosto. Boa tarde, senhora Isabelle. Meu nome é Melissa e sou responsável pela limpeza da casa. Se a senhora me disser onde prefere ficar hospedada, posso preparar o quarto imediatamente. Isabelle olhou Melissa de cima a baixo com uma expressão de desdém que deixou Leonardo furioso. Então você é a faxineira, ela disse, como se a palavra fosse algo sujo na sua boca. Que bonitinha você é. Deve ser por isso que meu irmão parece tão relaxado ultimamente. Ela riu de uma forma que soou mais como uma ameaça do que diversão. Espero que você seja mais competente do que é bonita, porque eu sou muito exigente com limpeza. Não tolero nem um grãozinho de poeira. Leonardo viu o desconforto passar pelo rosto de Melissa e sentiu a raiva subir pela garganta. Isabelle, Melissa é uma funcionária exemplar e merece ser tratada com respeito, ele disse, com uma firmeza na voz que fez a irmã olhar para ele com surpresa. Ela vai preparar o quarto azul para você, que tem a melhor vista do jardim. Melissa agradeceu com os olhos o apoio dele e se retirou rapidamente para preparar o quarto, mas Leonardo notou que suas mãos estavam tremendo ligeiramente. Nossa, Léo, que cavalheiresco defendendo a empregadinha, Isabelle comentou assim que Melissa saiu da sala. Cuidado para não se apegar demais à criadagem. Essas meninas pobres e bonitinhas são perigosas. Podem tentar se aproveitar de homens ricos e solitários como você. Ela falou isso como se fosse um conselho amigável. Mas Leonardo percebeu o veneno por trás das palavras. Naquele momento, ele soube que os próximos dias seriam uma guerra
e que precisaria proteger Melissa de todas as formas possíveis da maldade da própria irmã. Os primeiros 3 dias de Isabelle na mansão foram um verdadeiro inferno para Melissa. A irmã de Leonardo parecia ter feito da vida dela uma missão pessoal de tortura psicológica. Tudo o que Melissa fazia estava errado aos olhos de Isabelle. A comida estava fria, o quarto não estava limpo o suficiente, as toalhas não estavam dobradas do jeito certo, o banho dos cachorros não estava sendo feito com os produtos adequados. Era uma enxurrada constante de críticas e humilhações que chegavam como facadas no coração sensível de Melissa. "Melissa!" Isabelle gritou da sala de estar na manhã de quarta-feira. "Venha cá imediatamente." Quando Melissa chegou, encontrou Isabelle segurando um copo de cristal contra a luz, examinando cada milímetro. "Olhe isso! Está vendo essas marquinhas? Isso é o que você chama de limpo? Na França, uma empregada seria demitida na hora por um trabalho tão porco." Melissa olhou para o copo e viu apenas uma pequena marca d'água quase imperceptível, algo que qualquer pessoa normal nem notaria. "Me desculpe, senhora Isabelle." "Vou lavar novamente," Melissa disse, estendendo a mão para pegar o copo. Mas Isabelle puxou o braço para trás e deixou o copo cair propositalmente no chão, onde se estilhaçou em 1000 pedaços. "Ops, que descuidada eu sou," ela disse com um sorriso malicioso. "Agora você vai ter que limpar essa bagunça também. E cuidado para não se cortar porque eu não quero sangue no meu tapete persa." Melissa se ajoelhou para recolher os cacos, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusando a chorar na frente de Isabelle. Ela sabia que qualquer demonstração de fraqueza seria usada contra ela. Enquanto juntava os pedaços de cristal, Isabelle ficou em pé ao lado dela, como uma predadora observando sua presa. "Sabe, Melissa, eu fico me perguntando o que uma menina como você está fazendo em uma casa como esta. Você é nova, bonitinha, poderia estar casada, tendo filhos, em vez de limpar a casa dos outros." "Eu gosto do meu trabalho, senhora Isabelle," Melissa respondeu, ainda recolhendo os cacos. "E preciso dele." Ela não ia dar o prazer para Isabelle de saber o quanto suas palavras machucavam. Mas Isabelle não estava satisfeita com a resposta. "Você gosta mesmo? Ou será que está aqui por outros motivos? Será que está de olho em alguma coisa mais valiosa?" O tom sugestivo da pergunta fez Melissa parar o que estava fazendo e olhar para Isabelle com confusão genuína. "Não entendo o que a senhora quer dizer," Melissa falou, levantando-se com os cacos na mão. Isabelle deu uma risadinha cruel. "Oh, querida, não precisa fingir inocência comigo. Eu conheço meninas como você, pobres, bonitinhas, que trabalham em casas de homens ricos solteiros com segundas intenções. Será que você não está sonhando em dar um golpe do baú no meu irmão?" A acusação foi como um tapa na cara de Melissa, que ficou vermelha de indignação. "Eu jamais faria uma coisa dessas," Melissa exclamou, esquecendo por um momento de manter o tom respeitoso. "Eu trabalho honestamente pelo meu salário e não tenho segundas intenções com ninguém." Isabelle sorriu, satisfeita por ter conseguido tirar Melissa do sério. "Que bom ouvir isso, querida. Porque se eu descobrir que você está tentando se aproveitar da solidão do meu irmão, eu mesma vou cuidar para que você seja colocada na rua. Leonardo pode ser ingênuo com mulheres, mas eu protejo a família." Naquela tarde, Leonardo chegou do trabalho e imediatamente percebeu que algo estava errado. Melissa estava mais quieta do que o normal, evitava olhar nos olhos dele e parecia tensa e nervosa. Durante o jantar, Isabelle ficou contando histórias elaboradas sobre sua vida glamourosa em Paris, mas Leonardo mal prestava atenção. Sua preocupação estava toda concentrada em Melissa, que servia a comida com movimentos mecânicos, sem o sorriso doce que sempre tinha para ele. "Melissa parece meio cabisbaixa hoje," Isabelle comentou casualmente, cortando o filé com movimentos exagerados. "Será que ela está bem? Talvez esteja triste porque quebrou um dos seus copos de cristal caros hoje de manhã." "Foi tão descuidada, coitadinha." Leonardo franziu a testa. Ele conhecia Melissa bem o suficiente para saber que ela nunca seria descuidada com nada na casa, muito menos com peças caras e delicadas. "Como ela quebrou o copo?"
Leonardo perguntou, olhando diretamente para Isabelle. Havia uma suspeita crescendo dentro dele, porque conhecia as táticas cruéis da irmã muito bem. Ah, foi limpando. Disse que escorregou da mão dela. Acontece com empregadas inexperientes, Isabelle respondeu com um dar de ombros falso. Eu não me importei, claro. Acidentes acontecem, mas acho que ela ficou muito envergonhada. Depois do jantar, Leonardo procurou Melissa na cozinha, onde ela estava lavando a louça com mais força do que o necessário. Melissa, preciso falar com você, ele disse baixinho, verificando se Isabelle não estava por perto. Como você quebrou o copo hoje? Melissa parou de lavar a louça e suspirou profundamente. Ela deixou cair propositalmente depois de reclamar de uma marquinha que eu nem conseguia ver direito. Ela confessou, sem olhar para ele. Leonardo sentiu a raiva explodir dentro dele. Ela fez o quê? Melissa finalmente olhou nos olhos dele, e Leonardo viu ali uma tristeza que partiu seu coração. Não é só isso, Léo. Ela está me acusando de ter segundas intenções contigo, de estar tentando dar um golpe do baú. Disse que me colocaria na rua se descobrisse qualquer coisa. As lágrimas que Melissa tinha segurado o dia inteiro finalmente começaram a escorrer pelo seu rosto. Meu amor, Leonardo disse, puxando-a para um abraço apertado. Eu sinto muito. Eu deveria ter imaginado que ela faria isso. Ele sentiu Melissa tremendo nos seus braços e soube que precisava agir imediatamente. Não podia deixar que Isabelle continuasse torturando a mulher que amava. Ela não tem o direito de te tratar assim. Esta é a minha casa, e você tem todo o direito de estar aqui. Talvez ela tenha razão. Melissa sussurrou contra o peito dele. Talvez eu não devesse estar aqui. Talvez nossa diferença social seja grande demais. Talvez... Leonardo a afastou suavemente e segurou o rosto dela entre as mãos. Não. Não deixe ela colocar essas ideias na sua cabeça. Você tem todo o direito de estar aqui, não só como funcionária, mas como a mulher que eu amo. E é exatamente isso que eu vou deixar claro para ela agora. Leonardo encontrou Isabelle na sala de estar, pintando as unhas e assistindo a um reality show francês no celular. Isabelle, nós precisamos conversar. Agora. O tom de voz dele era frio e determinado, um tom que ela não ouvia há anos. Oh, que sério, Léo. Que foi que aconteceu? Ela perguntou sem tirar os olhos do celular. Você sabe muito bem o que aconteceu. Você tem atormentado Melissa desde que chegou aqui. Atormento? Que dramático. Isabelle riu. Eu só estou sendo exigente. Ela trabalha para nós. Precisa fazer o serviço direito. Leonardo se posicionou na frente da TV, forçando-a a prestar atenção nele. Você derrubou um copo propositalmente só para humilhá-la. Você a acusou de ter segundas intenções comigo. Isso não é ser exigente, isso é ser cruel. E eu não vou tolerar mais isso. Isabelle finalmente olhou para o irmão com atenção, percebendo que havia algo diferente na voz dele. Por que você está defendendo tanto uma empregada, Léo? Isso não é normal. A não ser que... Os olhos dela se arregalaram quando a ficha caiu. Não me diga que você está se envolvendo com a faxineira. Leonardo, você enlouqueceu? Uma empregada? Uma qualquer? Melissa não é uma qualquer. Leonardo explodiu, perdendo completamente a paciência. Ela é a mulher mais especial que eu já conheci na vida. Ela é boa, honesta, trabalhadora, carinhosa. Ela tem mais classe no dedinho mindinho do que você no corpo inteiro. E sim, eu estou apaixonado por ela. Completamente apaixonado. Isabelle ficou boquiaberta, como se tivesse levado um balde de água fria. Você arruinou tudo, Isabelle gritou, se levantando de um pulo. Anos de educação, de relacionamentos com pessoas do nosso nível social, e você vai jogar tudo fora por uma faxineira? O que os nossos amigos vão dizer? O que a sociedade vai pensar? Você vai ser motivo de piada. Leonardo olhou para a irmã e viu ali toda a superficialidade e maldade que sempre soube que existiam. Sabe de uma coisa, Isabelle? Eu não me importo com o que a sociedade vai pensar. Eu me importo com o que eu sinto, com o que Melissa sente, com a felicidade que ela trouxe para a minha vida. E se você não consegue aceitar isso, se você não consegue tratar a mulher que eu amo com respeito, então você não é bem-vinda aqui.
A determinação na voz de Leonardo deixou Isabelle sem palavras. Você está me expulsando por causa de uma empregada? Ela perguntou incrédula. Eu estou te expulsando porque você é uma pessoa cruel e não consegue aceitar a felicidade do próprio irmão. Quero que você faça suas malas e saia da minha casa amanhã de manhã. E não volte enquanto não aprender a respeitar a mulher que eu escolhi para dividir minha vida. Leonardo saiu da sala deixando Isabelle sozinha, chocada e furiosa, mas finalmente sabendo que ele falava sério. Na manhã seguinte, Isabelle fez suas malas com uma fúria silenciosa e partiu da mansão sem se despedir, apenas deixando um bilhete venenoso sobre a mesa, dizendo que Leonardo se arrependeria de ter escolhido uma qualquer, em vez da própria família. Leonardo rasgou o bilhete sem ler até o final e sentiu um alívio imenso ao ver o carro dela desaparecendo pelo portão. Finalmente, ele e Melissa poderiam viver seu amor sem interferências, sem ter que se esconder ou fingir que não sentiam nada um pelo outro. Melissa tinha presenciado toda a discussão da noite anterior, escondida atrás da porta da cozinha, e ainda não conseguia acreditar que Leonardo tinha defendido o amor deles com tanta determinação. Nunca ninguém tinha lutado por ela daquela forma, nunca ninguém tinha arriscado tanto para protegê-la. Quando viu Isabelle indo embora pela manhã, sentiu como se um peso gigantesco tivesse saído dos seus ombros. Agora, eles poderiam ser livres para amar sem medo, sem vergonha, sem ter que justificar seus sentimentos para ninguém. Ela foi embora, Leonardo disse, encontrando Melissa no jardim onde ela estava regando as flores. Havia uma leveza na voz dele que ela não ouvia há dias. Melissa largou a mangueira e correu para os braços dele, que a recebeu com um abraço apertado que durou vários minutos. Você realmente a expulsou por minha causa? Ela perguntou, ainda sem acreditar completamente. Eu não expulsei ela por sua causa, Leonardo respondeu, afastando-a um pouco para olhar nos olhos castanhos que tanto amava. Eu expulsei ela porque ela estava sendo cruel com a mulher que eu amo, e eu não posso tolerar isso. Naquela tarde, Leonardo tomou uma decisão que vinha amadurecendo no seu coração há semanas. Ele chamou Melissa para seu escritório, aquele lugar que sempre foi seu santuário pessoal e que ela só entrava para limpar. Sente-se aqui comigo, ele disse, indicando a poltrona ao lado da sua mesa. Não no chão, não em pé, mas aqui ao meu lado, como minha igual. Melissa sentou, ainda um pouco intimidada por estar naquele ambiente tão solene e importante. Melissa, eu preciso te falar sobre algumas coisas importantes. Leonardo começou, pegando as mãos dela entre as suas. Primeiro, eu quero que você saiba que nosso relacionamento mudou completamente minha vida. Antes de você, eu era um homem vazio, solitário, que achava que nunca encontraria o amor verdadeiro. Você trouxe luz para minha existência, trouxe alegria para esta casa, trouxe amor para meu coração. Eu não consigo mais imaginar uma vida sem você ao meu lado. Melissa sentiu os olhos se encherem de lágrimas ao ouvir aquelas palavras. Léo, eu também não consigo imaginar minha vida sem você. Estes últimos meses foram os mais felizes da minha vida inteira. Você me fez sentir especial, me fez sentir amada, me fez acreditar que eu mereço coisas boas. Ela apertou as mãos dele com força, como se quisesse ter certeza de que aquele momento era real e não um sonho. Segundo, Leonardo continuou, eu não quero mais que você trabalhe como faxineira. Não porque eu ache que há algo de errado com esse trabalho, mas porque eu quero que você seja minha companheira, minha namorada, a dona desta casa ao meu lado. Quero cuidar de você da mesma forma que você sempre cuidou de mim. Quero te dar tudo o que você merece e muito mais. As lágrimas de Melissa começaram a escorrer pelo rosto, mas eram lágrimas de felicidade pura. Mas, Léo, eu não sei como ser a namorada de um milionário, ela confessou, com a honestidade que sempre a caracterizou. Eu não sei como me comportar na sociedade. Não sei como conversar com pessoas importantes. Não sei como ser elegante como suas outras namoradas devem ter sido. Leonardo sorriu com ternura ao ouvir aquela preocupação inocente. Meu amor, você já é mais elegante do que qualquer mulher que eu já conheci. Elegância não está nas roupas caras
ou nos modos afetados. Elegância está na bondade, na sinceridade, na forma como você trata todas as pessoas com carinho. Você é naturalmente elegante. Leonardo se levantou e foi até o cofre que ficava atrás de sua mesa. De lá tirou uma pequena caixa de veludo azul marinho que fez o coração de Melissa acelerar. Isto era da minha mãe, ele disse, abrindo a caixa e revelando um anel de diamante delicado e clássico. Ela sempre disse que um dia eu daria este anel para a mulher que realmente amasse. Melissa, eu sei que ainda é cedo. Eu sei que temos muito a descobrir um sobre o outro. Mas eu tenho certeza absoluta de que quero passar o resto da minha vida com você. Melissa ficou sem palavras, olhando para o anel como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Léo, você está me pedindo em casamento? Ela perguntou com a voz trêmula de emoção. Ainda não, ele respondeu, se ajoelhando ao lado da cadeira dela. Primeiro eu quero te pedir para ser oficialmente minha namorada. Quero que você use este anel como uma promessa de que somos um casal de verdade, não mais um segredo. Quero te apresentar ao mundo como a mulher que escolhi para amar. Sim, Melissa exclamou, estendendo a mão trêmula para que ele colocasse o anel. Sim, eu quero ser sua namorada. Quero usar seu anel. Quero ser apresentada como a mulher da sua vida. Quando Leonardo deslizou o anel delicado no dedo dela, ambos sentiram como se estivessem selando um pacto eterno de amor. O anel ficou perfeito, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Leonardo se levantou e puxou Melissa para ficar em pé também. Agora, ele disse, com uma voz carregada de desejo e amor, eu quero te beijar como minha namorada oficial, não mais escondidos, não mais com medo, mas como um casal que se ama e tem o direito de demonstrar esse amor. Ele a puxou para mais perto, e Melissa sentiu o coração disparar com a intensidade do olhar dele. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros que tinham compartilhado. Era um beijo de compromisso, de promessa, de futuro. Leonardo a beijou com toda a paixão que tinha guardado, todas as emoções que tinha reprimido, todo o amor que crescia cada dia mais no seu peito. Melissa correspondeu com a mesma intensidade, deixando-se levar completamente pelo momento, pelo amor, pela sensação de finalmente pertencer a alguém de forma completa. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. Eu te amo, Melissa, Leonardo sussurrou contra os lábios dela. Eu te amo mais do que pensei que fosse possível amar alguém. Eu também te amo, Léo, ela respondeu, olhando nos olhos verdes que a faziam sentir como se fosse a única mulher no mundo. Eu te amo desde o primeiro dia. Eu só não sabia que era possível sentir uma coisa tão forte. Leonardo a pegou no colo, girando-a pela sala enquanto ela ria de felicidade pura. Quando a colocou no chão novamente, ele segurou o rosto dela entre as mãos. A partir de hoje você não é mais minha funcionária. Você é minha namorada, minha companheira, a mulher mais importante da minha vida, e eu vou passar cada dia provando o quanto você é especial, o quanto você merece ser amada e cuidada. Naquele momento, olhando para o homem que tinha transformado sua vida em um conto de fadas, Melissa soube que todos os seus sonhos mais impossíveis estavam se tornando realidade. 6 meses depois daquela tarde mágica no escritório, a vida de Leonardo e Melissa tinha se transformado completamente. Melissa não trabalhava mais como faxineira, mas tinha se tornado a verdadeira dona da mansão, cuidando de tudo com o mesmo amor de antes, só que agora como a namorada oficial de Leonardo. Eles viviam um romance intenso e apaixonado, descobrindo a cada dia novas formas de se amar e de construir uma vida em comum, cheia de felicidade e cumplicidade. Leonardo fez questão de apresentar Melissa em todos os eventos sociais importantes, orgulhoso de mostrar ao mundo a mulher excepcional que tinha escolhido. No início, algumas pessoas comentaram sobre a diferença social entre eles, mas isso durou pouco tempo. A bondade natural de Melissa, sua inteligência e sua elegância conquistaram até os mais preconceituosos. Ela aprendeu rapidamente como se comportar nos jantares de negócios, nas festas beneficentes e nos eventos da alta sociedade,
sempre mantendo sua autenticidade e simplicidade, que eram exatamente o que Leonardo mais amava nela. Numa noite de quinta-feira, Melissa percebeu que estava se sentindo estranha há alguns dias. Tinha enjoos pela manhã, uma sensibilidade maior a certos cheiros e uma sonolência que não conseguia explicar. No início, pensou que poderia ser estresse ou cansaço. Mas quando percebeu que sua menstruação estava atrasada, uma possibilidade começou a tomar forma na sua mente. Seria possível que estivesse grávida? A ideia a deixou ao mesmo tempo assustada e emocionada. Léo, ela disse naquela noite, quando estavam jantando tranquilamente na sala de jantar pequena, que sempre foi o lugar favorito deles para as refeições íntimas. Eu preciso te contar uma coisa importante. Havia algo no tom de voz dela que fez Leonardo largar o garfo imediatamente e prestar total atenção. O que foi, meu amor? Você está bem? Está parecendo um pouco pálida nos últimos dias. A preocupação genuína na voz dele fez o coração de Melissa se aquecer ainda mais. Eu acho que estou grávida, Melissa disse, observando cuidadosamente a reação dele. Por alguns segundos, Leonardo ficou completamente em silêncio, processando a informação. Então, lentamente, um sorriso imenso começou a se formar no seu rosto. Grávida, ele repetiu, como se quisesse ter certeza de que tinha ouvido direito. Você tem certeza? Melissa balançou a cabeça. Ainda não fiz o teste, mas todos os sinais estão aí. Enjoos, sonolência, atraso. Leonardo se levantou da cadeira tão rapidamente que quase a derrubou. Nós vamos fazer o teste agora, ele exclamou, pegando as chaves do carro. Agora? Léo, são quase 9 da noite. Melissa riu da ansiedade dele. Não importa, vamos na farmácia 24 horas, compramos o teste e descobrimos hoje mesmo. A empolgação dele era tão contagiante que Melissa não conseguiu fazer mais objeções. Foram juntos até a farmácia, Leonardo dirigindo com um sorriso que não saía do rosto. Quando voltaram para casa com 3 testes de farmácias diferentes, para ter certeza absoluta, como Leonardo insistiu, Melissa se trancou no banheiro, enquanto ele ficou do lado de fora, andando de um lado para o outro como um leão na jaula. Quanto tempo demoras? Ele perguntou pela 10ª vez. 3 minutos, Léo, eu já falei 3 minutos, Melissa respondeu rindo nervosamente. Foram os 3 minutos mais longos da vida dos dois. Positivo, Melissa sussurrou olhando para os 3 testes que mostravam exatamente o mesmo resultado. Positivo, ela repetiu, mais alto desta vez, abrindo a porta do banheiro. Leonardo a pegou no colo e a girou pelo quarto, beijando seu rosto todo enquanto repetia, eu te amo como um mantra. Nós vamos ter um bebê, ele exclamou, colocando-a no chão e se ajoelhando para beijar a barriga dela, que ainda nem mostrava sinais da gravidez. Você está feliz? Melissa perguntou, passando as mãos pelos cabelos dele, enquanto ele beijava sua barriga. Feliz é pouco, Leonardo respondeu, levantando para olhar nos olhos dela. Eu estou extasiado, emocionado, apavorado, ansioso. Eu estou sentindo tudo ao mesmo tempo. Vamos ter um filho, Melissa, uma criança feita do nosso amor. As lágrimas de felicidade escorriam pelo rosto dos dois sem que eles se importassem em enxugá-las. Eu quero me casar com você, Leonardo disse de repente, segurando o rosto dela entre as mãos. Quero me casar antes do bebê nascer. Quero que nossa criança tenha pais casados, uma família completa e oficial. Você quer se casar comigo, Melissa? A pergunta saiu carregada de tanto amor que Melissa sentiu como se o coração fosse explodir de felicidade. Claro que eu quero me casar com você, ela exclamou, se jogando nos braços dele. Nos meses que se seguiram, Leonardo e Melissa viveram uma montanha-russa de emoções, preparando o casamento e esperando a chegada do bebê. Leonardo fez questão de organizar uma cerimônia linda, mas simples, exatamente do jeito que Melissa sempre sonhou. Ele contratou os melhores médicos para acompanhar a gravidez, transformou um dos quartos da mansão no berçário mais lindo que Melissa já tinha visto e tratava a barriga crescente dela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. A mãe de Melissa, Dona Lúcia, que no início ficou preocupada com o relacionamento da filha com um homem tão rico,
Acabou se apaixonando por Leonardo quando viu como ele cuidava de Melissa com carinho e dedicação. Ele te ama de verdade, filha. Ela disse para Melissa num dos almoços de domingo que Leonardo fazia questão de organizar para a família dela. Eu posso ver no jeito que ele olha para você. É o mesmo jeito que seu pai olhava para mim. O casamento aconteceu numa manhã ensolarada de sábado, no jardim da mansão decorado com flores brancas e rosa. Melissa estava radiante, com um vestido de noiva que Leonardo mandou fazer especialmente para ela, ajustado para disfarçar discretamente a barriga de 4 meses. Quando ela desceu as escadas e Leonardo a viu caminhando em sua direção, ele não conseguiu conter as lágrimas. Ela estava mais linda do que nunca, grávida do filho deles, caminhando para se tornar oficialmente sua esposa. Você mudou minha vida completamente. Leonardo sussurrou no ouvido dela durante a valsa, na festa que aconteceu no salão principal da mansão. Antes de você, eu era apenas um homem rico e solitário. Agora, eu sou um homem rico, casado com a mulher mais incrível do mundo e esperando nosso primeiro filho. Você transformou esta casa em um lar, transformou minha existência em uma vida de verdade. Melissa encostou a cabeça no peito dele, ouvindo os batimentos do coração que agora pertencia completamente a ela. 9 meses depois do casamento, numa madrugada de primavera, nasceu Isabela. O nome foi escolhido por Melissa, que queria homenagear a memória da mãe de Leonardo. Mesmo depois de tudo o que aconteceu com a irmã dele, era uma bebê perfeita, com os olhos verdes do pai e os cabelos castanhos da mãe. Quando Leonardo segurou a filha no colo pela primeira vez, Melissa viu lágrimas escorrerem pelo rosto do homem mais forte que conhecia. Olha só o que nós fizemos, ele sussurrou, balançando suavemente a bebê que dormia tranquila em seus braços. Olha como ela é perfeita. Ela tem seus olhos, Melissa. Ela vai ser linda e boa como a mãe. Melissa, ainda cansada do parto, mas radiante de felicidade, olhou para o marido segurando a filha e soube que tinha vivido o maior milagre que uma mulher pode viver: encontrar o amor verdadeiro e formar uma família com a pessoa certa. Anos depois, quando contavam a história de como se conheceram para Isabela, que cresceu ouvindo sobre o dia em que o papai viu a mamãe se trocando e descobriu que estava apaixonado, eles sempre terminavam dizendo a mesma coisa. Às vezes, os momentos mais constrangedores da vida são, na verdade, os momentos mais importantes. Às vezes, Deus usa as situações mais inesperadas para unir duas pessoas que foram feitas uma para a outra. E às vezes o amor verdadeiro nasce nos lugares e momentos mais improváveis, mas quando é para ser, e nada no mundo pode impedir. Queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história emocionante aqui no Fio de Esperança. A história de Melissa e Leonardo nos ensina que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, que a pureza de coração vale mais do que qualquer riqueza material, e que quando duas pessoas são destinadas uma para a outra, nem mesmo as circunstâncias mais constrangedoras podem impedir que elas se encontrem. Espero que vocês tenham se emocionado tanto quanto eu me emociono contando essas histórias. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem com quem vocês acham que também vai se emocionar. Comentem aqui embaixo contando o que acharam da história da Melissa e do Leonardo. E não esqueçam de me contar de onde vocês estão nos assistindo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com muito amor, felicidade e realizações. Até a próxima história.